Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de botânica. E o assunto dessa aula de hoje são os mecanismos que impedem a autofecundação em angiospermas. Porque é o seguinte, tem plantas que são monóicas, né? Ser monóico significa que tu tem os dois sexos na mesma planta, né? Então, oico significaria casa, mono, uma. Então, teria uma casa só para os dois sexos. Na mesma planta, tu tem o gineceu e o androceu, né? Então, por que não ser fecundado pelo próprio grão de pólen? Né? Isso pode acontecer e, de fato, acontece em várias plantas. Mas existem espécies de angiospermas que não gostam dessa coisa de autofecundação, né? Elas querem impedir a autofecundação, talvez porque o fato de tu ser fecundado por tu mesmo, né, por ti mesmo, vai fazer com que tu tenha uma variabilidade genética muito menor para a espécie, né, do que se tu fosse fecundado por um outro indivíduo da mesma espécie, né? Então, ser fecundado por outro indivíduo garante uma maior variabilidade genética, o que pode trazer mais características favoráveis para a espécie. Então, algumas plantas tentam impedir a autofecundação e existem 3 mecanismos básicos, né, para isso: a dicogamia, a ercogamia e a autoincompatibilidade. Gente, dicogamia é quando a planta ela amadurece o gineceu e o androceu em épocas diferentes. Tipo, sei lá, tu amadurece o androceu no verão e o gineceu no inverno, né? Ou o contrário, o gineceu no verão e o androceu no inverno. A planta, apesar de ser monóica, ela nunca tem os dois sexos ao mesmo tempo, né? Então, isso impede que o grão de pólen dela mesma fecunde a sua própria oosfera. A gente tem 2 nomezinhos aqui das palavrinhas, né? A proterandria e a protogenia. A proterandria é quando tu tens o androceu amadurecendo antes do gineceu, tá? E plantas cujo gineceu amadurece antes do androceu, a gente diz que elas têm protogenia, tá? Então, esse daqui é apenas um dos mecanismos de autofecundação. O próximo é a ercogamia. Ercogamia, pessoal, é um mecanismo que as plantas desenvolvem uma barreira física. Essa barreira física, pessoal, ela fica ali entre o gineceu e o androceu. E isso faz com que o grão de pólen não consiga chegar até o estigma da planta, né? Então existe uma barreira física, um impedimento real, que não deixa o grão de pólen fecundar a mesma planta, tá? Então, ercogamia. E depois a gente tem a autoincompatibilidade. A autoincompatibilidade é um mecanismo no qual existe incompatibilidade entre o pólen e o gineceu da mesma planta, né? Ou seja, quando o grão de pólen cai no seu próprio gineceu, né, o que acontece é que existe reconhecimento desse pólen, né? E aí a planta entende que é o seu próprio pólen e ela impede o desenvolvimento do tubo polínico, né? Ao longo ali do estigma, do estilete da planta, né? Então não tem tubo polínico, o grão de pólen não consegue se desenvolver, a gente não consegue se autofecundar. Certo, pessoal? Então são esses os nossos 3 mecanismos: dicogamia, ercogamia e autoincompatibilidade. Um beijão e até a próxima aula!